Gênesis 22, 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Queria ler mais uma vez. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. O poder está na tua palavra, Senhor, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Que a simples exposição deste texto tão poderoso possa marcar profundamente a nossa vida, ó Deus, e que teu Espírito possa nos ministrar, não porque é o pastor Rogério ou o pastor Léo, não importa, quando a tua palavra é lida e explicada, há poder, e que haja poder essa noite para transformar as nossas vidas, em o nome de Jesus, amém. Cerca de alguns anos atrás, um amigo me telefonou para falar em um congresso de juventude, e ele tentou, a gente fala que é brifar, mas é me explicar um pouco do momento dessas juventudes que ele vinha pastoreando, juventude batista de uma região. E ele disse algumas coisas. Ele falou: Rogerião, eu tenho percebido que os nossos jovens não estão com o coração muito conectado em Deus, e que poucas coisas às vezes que para nós são irrelevantes, já são o suficiente para afastarem eles das coisas de Deus, da presença de Deus, do congregar cristão. E eu falei: pode falar mais. Então, se é jogo de futebol, o cara deixa de estar num evento da igreja para ir no jogo de futebol, assistir jogo de futebol pela televisão. E eu, E ele falando: olha, a gente faz atividade e é muito difícil ter engajamento, comprometimento. E eu, fala mais. E ele foi falando a descrição, não só da minha juventude, mas da minha igreja e de muitas igrejas que eu tenho encontrado pelo meu caminho. Então eu não acho que isso era a descrição de um problema específico da juventude, eu acho que talvez seja um problema que esteja se estabelecendo como igreja. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Para essa série de mensagens que eu preguei lá, eu encontrei um livro da Mundo Cristão chamado Ídolos do Coração, e eu comecei a tentar encontrar onde estava o coração da juventude e onde estava o nosso próprio coração. E quando eu falo nosso coração, eu não estou falando o seu coração, eu estou falando do seu, do meu, do nosso. O que está de errado no nosso coração? Porque a igreja contemporânea se parece muito pouco com a igreja do primeiro século. Porque a igreja do primeiro século, ela foi para Jerusalém, ela aguardou a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo veio com poder, e a partir do Espírito Santo, eles com autoridade testemunhavam do Evangelho de Jesus em toda parte, com a autoridade de Deus, inclusive morrendo em nome do Evangelho, morrendo nas arenas romanas, morrendo pela perseguição do império, morrendo pelos pergaminhos que hoje nós chamamos de Bíblia, morrendo. Essa igreja, ela pagou com a sua própria vida o Evangelho de Jesus, e eu tenho percebido que a igreja contemporânea parece muito pouco com essa igreja do primeiro século. Fui ler o trabalho de uma cientista da religião americana chamada Elise. A Elise fez uma viagem por toda a extensão da Ásia,
ela passou por China, Japão, ela passou por outros países ali da Ásia, e ela viu muita idolatria, muitas pessoas que se prostravam diante de deuses, mas ela também fez uma pesquisa sobre idolatria no próprio Estados Unidos, e ela percebeu que, apesar de serem idolatrias diferentes, porque literalmente os orientais se prostravam diante de imagens, o americano, quando perguntado sobre ser ou não ser idólatra, 76% não se enxergavam como idólatras, 76%, mas ela percebeu que nessa pesquisa eles traziam características de idolatria, e é um pouco do que eu encontro neste texto. A idolatria, ela pouco está relacionada com uma imagem física. A idolatria, ela é marcada por onde nós colocamos o nosso coração, é por onde nós colocamos a nossa esperança. A idolatria, ela é marcada por onde nós colocamos o nosso afeto, a nossa segurança. Então, os orientais se prostram diante das imagens porque colocam a sua esperança nas imagens, porque colocam a sua expectativa nas imagens, mas se nós formos analisar literalmente o que significa idolatria, nós vamos perceber que nós idolatramos coisas e pessoas. Nós colocamos a nossa esperança em coisas e pessoas que não são Deus, e nós adoecemos por causa disso. Abraão viveu uma experiência como essa. Quem é Abraão? Abraão é de Ur dos Caldeus, uma nação idólatra. Um dia ele ouve a voz de Deus dizendo: sai da sua terra, dos seus parentes, da casa dos seus pais, vai para a terra onde eu estou te mandando, porque de ti serão benditas todas as nações. Eu vou fazer surgir uma nação de você, mas é muito mais do que uma simples nação. Eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio de você, por meio da sua família. E ali, um ato de fé, porque a viagem é de cerca de mais ou menos 800 quilômetros, a pé, com família, com estrutura, estando vulnerável às outras nações, e ele faz isso. E eu percebo que mais importante de onde Abraão iria chegar era o caminho que ele percorria, porque em meio ao caminho Deus ia tratando na vida de Abraão. Ele, por exemplo, por medo do faraó, ele disse que a esposa dele é irmã, e o faraó se encanta pela esposa dele. Ele não confiou em Deus. Então foi um processo de caminhada que ia fazendo ele confiar em Deus. E Deus fez uma promessa em meio a este caminho. E a promessa que Deus fez em meio a este caminho é: eu vou te dar um filho. E deste filho você vai abençoar todas as nações. E ele acreditou na promessa. E continuou a sua caminhada. Só que estava meio esquisita essa coisa, porque ele estava envelhecendo e o filho não vinha, e o coração dele se angustiava, e a fé também balançou, e ele diz: vou fazer o seguinte, vou resolver esse negócio aqui, vou pegar uma escrava da minha mulher, e eu vou ter um filho com ela. E ele tem um filho dessa escrava, o nome desse filho é Ismael. E por causa do titubear da fé de Abraão, a guerra entre os árabes e os judeus nasce ali nesse momento em que ele tem
um filho bastardo, um filho rejeitado. Mas ele continua a caminhada, e ele, na sua luta interna, em crer ou não crer, Deus o abençoa e ele tem Isaac. O texto diz assim: tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. E aqui eu já te faço uma pergunta. Isaac é o único filho de Abraão? Isaac é o único filho de Abraão? Mas o texto fala. Por que Isaac é o único filho? Por que esse texto está dizendo que Isaac é o único filho de Abraão? Porque na verdade é onde Abraão tinha colocado o seu coração. Porque é onde Abraão colocou a sua esperança. É onde Abraão colocou a sua expectativa. É onde Abraão colocou a sua alegria. E Deus falou: pegue o seu ídolo, Isaac. Pegue esse menino que você ama tanto e oferece em holocausto, em sacrifício, em meu nome. Entenderam? Pegue o seu ídolo. Irmãos, eu não sei qual seria a minha reação se Deus me pedisse ou a Maria ou o Joãozinho. Por isso, antes de Deus me pedir isso, eu já vou entregando eles todos os dias, falando: Senhor, é seu, não é meu. Senhor, é seu e não é meu. Senhor, cuida deles. Eu não estou criando filho para mim mesmo, eu estou criando filho para o Senhor. Eles não são meus. E eu espero que Deus não me peça, mas esse é o exercício. E Abraão, que colocou a sua alegria, a sua esperança, a sua expectativa em Isaac, se vê então no caminho para o monte Moriá. E você consegue imaginar como é essa caminhada de 3 dias com aquele menino? Ali alguns empregados, alguns jumentos, e eles caminham juntos. E aquele menino, eu fico imaginando se estava brincando, sobe de jumento, desce do jumento, pega a pedra e taca na montanha, e Abraão olha e fala: eu vou ter coragem de fazer isso? Não vou ter coragem de fazer isso. E eles, depois de 3 dias, eles veem o lugar ao longe, é o que o texto nos ensina, e eles, diante do monte, se preparam. O Isaac é um daqueles meninos espertos. Ele já estava acostumado com a vida religiosa de Abraão. Então, o pai coloca a lenha sobre o menino, pega uma faca, tá? Um cutelo, é uma faca. Não é uma faquinha, é uma faca. Os preparativos, e eles começam a andar juntos, e o menino olha para Abraão e fala: pai, a gente tem aqui a lenha, tem como tacar fogo, tem o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? É porque não existiu o compadre Washington naquela época, mas se o compadre Washington existisse, ele apareceria no meio da cena e diria: sabe de nada, inocente. Era uma piada, tá, irmãos? É só porque está todo mundo tão tenso olhando para mim que eu tentei fazer uma piada no meio, tá? Talvez não tenha sido uma boa ideia fazer a piada no meio. E os dois seguem juntos. E eles chegam diante do altar. E no altar morre o último dos ídolos de Abraão. O menino não morreu, mas o ídolo morreu ali. Porque ali o anjo brada e diz: agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama. A beleza dessa história
é porque nós temos que interpretar o Antigo Testamento, isso é básico em qualquer manual de hermenêutica. A chave hermenêutica, a chave de interpretação do Antigo Testamento é o Novo Testamento. E aqui existe uma tipologia. Abraão representa Deus, é um tipo de Deus na tipologia. E Isaac representa um tipo de Cristo. E o Monte de Moriá, um tipo de Gólgota. Só que, diferentemente de Abraão, Deus no Gólgota entrega aquilo que Ele tem de mais precioso por mim e por cada um de nós. Deus vai às últimas consequências por amor a cada um de nós. E sabe por que Deus vai às últimas consequências por cada um de nós? Porque Ele sabe que o caminho dos ídolos é um caminho de enfermidade, de doença, de morte. E Ele lança sobre o seu Filho todas as nossas enfermidades, Ele lança sobre o seu Filho todas as nossas doenças. Então aqui é muito mais do que uma mensagem contra a sua idolatria, como se Deus fosse pesar a mão sobre você ou sobre a sua família. Mas eu devo enumerar pelo menos 6 aspectos de idolatria que estão presentes na igreja contemporânea. E eu queria deixar muito enfatizado para você que se você tem vivido na idolatria de alguma forma, e seus ídolos têm cegado você e a sua família, você está deixando de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Amém? A primeira esfera de idolatria que eu queria trabalhar com você hoje é a idolatria das pessoas. Repita comigo: a idolatria das pessoas. Abraão superou a idolatria do seu filho. Eu, como pastor, no meu gabinete, vejo relacionamentos doentes de pessoas que não conseguem se relacionar matrimonialmente e que colocam tanta esperança no seu marido ou tanta esperança na sua esposa que o seu esposo ou a sua esposa se torna uma espécie de ídolo para eles. E aí gera uma expectativa, uma pressão, que é de alguma forma um sufocamento na relação. Pais que na idolatria dos seus filhos sufocam a vida dos seus filhos. Jogam todas as suas expectativas e as suas frustrações. Contei no Retiro a história de um amigo, filho de um advogado famoso em São Paulo, que enquanto o seu filho não entrasse na USP em Direito, ele não sossegava. E aquele rapaz que é meu amigo, passou em Direito na USP, cursou, terminou o curso e disse: esse diploma é seu, pai. Toma, agora eu vou fazer o que eu quero. E foi estudar para passar em medicina. Uma família doente. Famílias doentes, que colocam toda a sua esperança uns nos outros. Interessante sobre todos os estudantes da ciência da religião sabem que quando você começa a adorar um ídolo, você se torna como um ídolo. Ele te cega, porque o ídolo ele tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem braços, mas não se movem. E no ano passado, eu vi um fenômeno de idolatria. Já há alguns anos eu tenho percebido, mas o ano passado ficou muito nítido para mim um fenômeno da idolatria de pessoas no Brasil. Muito provavelmente esse fenômeno dividiu essa igreja, porque dividiu as famílias. Existe um fenômeno da esquerda chamado de lulismo. No fenômeno da esquerda, as pessoas se cegaram
para a realidade daquilo que Lula começou a representar para elas. E para aquilo que o próprio Partido dos Trabalhadores representou, de alguma forma. Aí você, no seu lugar, que é de direito, falou, yes! Eu esperava que alguém falasse isso, porque alguém tem que abrir os olhos dessas pessoas, não é? Mas e o fenômeno de direita? Que nos cega tanto quanto? Chamado fenômeno Bolsonaro. Porque se ele te representa evangelicamente, ele não me representa evangelicamente. Porque o meu Deus é um Deus de amor, de graça, não é um Deus reacionário, não faz apologia à violência. Percebe como os ídolos nos cegam? E a gente ficou tão cego, porque o que é a idolatria? Colocar a nossa esperança, colocar a nossa expectativa, é colocar a nossa fé, que a gente, em nome dos partidos, rompeu com a nossa família. Mas em nome do Evangelho a gente não se sacrifica desse jeito. Em nome do Evangelho, pessoas, eu conheço irmãos, eu espero que não seja a realidade daqui, mas eu conheço pessoas que congregam em uma igreja há 40 anos, 50 anos, e nunca foi capaz de fazer um discípulo. Mas em nome da política, se tornou um reacionário. E aí a gente se pergunta, por que o Evangelho vai mal? Eu fiz para cutucar mesmo, até porque você não vai me ver na segunda-feira, então para mim está tudo bem, eu deixo o problema para o pastor Léo, ele resolve aí com vocês. Primeira perspectiva da idolatria, idolatria das pessoas. Mas também há a idolatria das coisas. Também há a idolatria das coisas. O meu carro é uma bagunça. Mas eu sei de casos de pai que virou a mão na boca do menino porque comeu no carro sem pedir permissão, pastor. A gente diz que ama o Senhor Jesus e a gente já entendeu que nós devemos amar a Deus e, como consequência, amar o nosso próximo. Mas lá vem aquele irmão que é lá daquele bairro de periferia, nem é católico, mas fala até o sinal da cruz. O irmão está vindo lá e o irmão fala que não, vou sair logo, porque senão vai pedir carona para mim. Gente que não sabe servir, gente que só sabe reclamar, gente que só pensa no seu próprio umbigo e gente que vive para acumular. Idolatra seus bens. Coloca a sua esperança nos seus bens, entenderam? Ah, isso aqui é minha aposentadoria. Louco! Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem reservado para quem será? Se nós não acreditarmos que quem coloca pão sobre as nossas mesas é o Senhor, vamos viver na idolatria, dizendo que amamos a Deus, mas colocando a nossa esperança nas coisas, colocando a nossa esperança nos homens, colocando a nossa esperança nas coisas. E as coisas falham e os homens falham. Amém? Faz sentido isso para vocês? São Paulo é uma idolatria desvairada. Eu não sei como é aqui, mas lá é. As pessoas colocam suas esperanças nas coisas. Aproveitando a deixa, tem uma frase judaica que diz: se você tem algo que você não pode dar, não é você que tem algo, é algo que te tem. A igreja do Novo Testamento, primeiro século, dividia todos os seus bens e propriedades e jogavam aos pés dos apóstolos.
É para você fazer isso literalmente? Não. Mas é para ver se a gente não está vivendo na hipocrisia. Ainda, na idolatria das coisas, eu queria falar sobre o Deus Maamon, que é citado em Mateus capítulo 6, que é o Mamon, não é o dinheiro. A interpretação da NVI ela é equivocada. Mamon não é dinheiro. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. E tem duas formas de você prestar culto a Mamon: pela falta ou pelo excesso. Pela falta é no momento de dificuldade você deixar de crer que Deus está cuidando da sua família. Inclusive, esse é um papo nosso de pastor, mas tem pastor que tem pastoreado por dinheiro. Algumas igrejas inverteram a lógica evangélica. Pela falta, é você acreditar que é Deus quem põe o pão sobre as suas mesas. Uma história rápida que aconteceu lá na minha comunidade. Um grupo de irmãos ia se reunir para comer no domingo. E era um irmão simples. E eles escolheram o seguinte: vamos pensar no cardápio mais barato para a gente fazer um junta-panelas. Vamos comer frango. E aí saíram chamando, 10 famílias se reuniram lá no domingo para comer frango. Só que um daqueles irmãos, ele estava desempregado e a sua geladeira estava vazia. Conhecendo os outros irmãos que convidaram, ele podia ter falado tranquilamente no ouvidinho de alguém: ó, não vou ter como. Era tranquilo, sabe, pastor? Mas ele escolheu reclamar. E ele saiu da igreja entristecido, falando: Senhor, eu não tenho nem o frango para colocar na mesa da minha família. Me parece com Israel, né? Você tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Aí Deus fez o quê? Tome frango, né? As codornizes. Aí ele chegou lá, ele é vizinho de um dono de supermercado. E eu não sei esse negócio de frango resfriado, como é que funciona. Eu nem sabia que frango ficava com gripe, né? Mas ele não podia, parece que quando descongela, não pode congelar de novo, porque senão estraga, não é esse negócio? Eu só sei que ele ganhou daquela pessoa que é dona do supermercado, 3 caixas de frango, lotada de frangos. E foi ele quem abasteceu aquela confraternização. Ele pôde ligar para os outros irmãos e dizer: olha, não se preocupa porque a gente ganhou todos os frangos. E ele testemunhou isso na igreja. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É Deus quem põe. Eu poderia contar mais umas 3 histórias, mas eu quero prosseguir. Então, a gente pode adorar a Maamon pela falta, ou a gente pode adorar a Maamon pelo excesso. Porque quem tem dinheiro, paga primeiro e pergunta depois. O filho fica doente, antes de se perguntar, ou de mobilizar a igreja para orar, ele vai lá e fala: qual é o melhor tratamento? Vamos lá que eu vou resolver esse negócio aí. Aí Mamon vai para a categoria de Deus. E de alguma forma, Mamon nos empodera. E a gente se sente forte como Deus. E isso nos adoece. E é por isso que a igreja contemporânea, ela está tão doente. Aliás, abomino a ideia de que as pessoas que têm mais numa comunidade devem ser melhor tratadas. Eu abomino com todas as forças. A igreja é o lugar de todos partirem o pão igualmente, com igual respeito, com igual amor, com igual solidariedade. E se você, por acaso, porque não estou falando aqui que é pecado ter,
Mas se você por acaso tem abundância de bens, saiba que o Senhor só colocou isso nos seus cuidados, que é para você aprender a partilhar com as outras pessoas. Porque no momento em que você não aprender isso da parte de Deus, o que você tem vai se tornar Deus para você. Amém? Então a gente já falou sobre idolatria das pessoas, das coisas, da idolatria do dinheiro. Tem um outro tipo de idolatria agora também, muito famosa. É uma espécie de gnosticismo moderno, que é a idolatria do conhecimento. O que é a idolatria do conhecimento? A idolatria do conhecimento é eu pensar que eu sei algo que você não sabe. E que por saber algo que você não sabe, por mais que eu não professe com a minha boca, eu ajo com você com superioridade. Eu converso com você como quem diz, você é um ignorante, você não sabe do que está falando. Eu tenho mais para falar do que você. Então você fecha a boca e me ouve. Isso é um tipo de idolatria do nosso tempo. A idolatria do conhecimento. E era assim, no primeiro século, houve uma seita que se chamou gnosticismo. E dentro das crenças gnósticas havia um conhecimento secreto que era essencial para se herdar a salvação. E isso aconteceu na igreja do primeiro século. Então, eu tenho um conhecimento que você não tem. Na minha igreja, houve uma tensão por causa dessa espécie de gnosticismo moderno. Nós somos uma igreja de 93 anos, e eu sou um pastor, hoje com 38, assumi a igreja com 31 anos. Os mais velhos olhavam para mim com desprezo e diziam, você ainda tem muito que aprender. Você não sabe das coisas. Mas existe uma tensão de gerações, porque os mais novos, porque têm algum tipo de relação e conhecimento com as novas tecnologias, acham também que são melhores do que os mais velhos. E se comportam assim. Eu recebi um vídeo na internet de um tempo atrás, que a pessoa contava a história de um filho que era formado em Harvard, em administração, e dizia, tá vendo? O meu pai faz tudo errado. Porque tinha que fazer isso e aquilo. E aí a pessoa do vídeo perguntava, mas olha, na sua idade, o que seu pai já tinha construído? E o rapaz respondia, a empresa que a gente tem hoje, que eu vou herdar dele, já existia na minha idade. E aí ele dizia, então o que você está falando? A sua arrogância está te ensurdecendo, está te cegando. O que eu estou pontuando aqui é que a idolatria ao conhecimento nos cega e nos ensurdece. O mundo só vai se tornar um mundo melhor quando a gente aprender, mais do que falar, ouvir. E a partir da escuta, construir novos conhecimentos. Ninguém é detentor de um conhecimento absoluto, ninguém. Nós precisamos estar abertos à escuta. Mas hoje em dia está muito difícil encontrar gente boa de escutar.
Sabe, essa onda de depressão que a gente tem ouvido aí, são porque nem mesmo nas nossas famílias a gente tem sido capaz de escutar uns aos outros. A gente quer falar. Olha que coisa interessante. Por que quando a gente está discutindo, a gente começa a falar mais alto, e eu começo a gritar? Será que inconscientemente o que a gente está tentando fazer é fazer com que o outro nos escute, por isso que a gente grita? Não sei se essa é a melhor estratégia, mas eu penso que inconscientemente é isso que a gente faz. Idolatria do conhecimento. Deixa eu ver que oração, que eu já estou sentindo que está na hora de terminar. Sabe por quê? Está todo mundo tão parado olhando para mim assim, ó, que eu já estou até com medo. A última dimensão de idolatria que eu queria trabalhar com vocês essa noite é a idolatria da religião. E essa sim mata muita gente. O Senhor Jesus morreu por pessoas. Amém? Vocês concordam isso comigo? Mesmo quando ele fala o mundo, ele não está falando da totalidade das coisas criadas, ele está falando especificamente das pessoas que iriam crer nele. Ele não morreu por uma instituição, por um CNPJ. Ele não morreu por um templo. Aliás, ainda em tempo, eu vou cutucar com vocês com vara curta, tá? E depois o pastor resolve. Eu vou embora correndo. Sabe aquele, já brincou quando você era pequeno que você ia lá, mexia no vespeiro ou cutucava as abelhas e depois saía correndo? Hã? Ainda em tempo, isso aqui não é templo, tá? Só para te lembrar. Isso aqui, ó, é uma casa de respeito por ser uma casa de oração, mas isso aqui não é templo. Porque o Senhor nos prometeu vir habitar dentro de nós. E nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Aliás, o Senhor não morreu por doutrina também. O Senhor morreu por pessoas. Mas quando a instituição, quando o templo, quando a doutrina se torna mais importante do que as pessoas, você tem um ídolo. Você tem um ídolo. E ele te cega. Ele provoca o que há de pior dentro de você. Provoca a sua ira, a sua indignação. O projeto de igreja é um projeto muito, mas muito maluco, que só dá certo, de verdade, irmãos, por causa do Espírito Santo que o Senhor nos mandou para habitar com a gente. E aí fica a dica, porque se vocês não forem uma igreja cheia do Espírito Santo, vai dar errado. A primeira manifestação dos dons do Espírito Santo, em Atos, no capítulo 2, eles se ouviam falar, cada um na sua própria língua materna. É Babel ao contrário. Em Babel, aquele povo estava reunido em torno de si próprios, da sua arrogância, do seu conhecimento, e eles diziam: vamos construir uma torre que chegue até o céu. Que tipo de torre que chega até o céu? Eu nunca vi. Aqui é o simbolismo do orgulho, da arrogância, da prepotência. Vamos construir uma torre que chegue até o céu. Reunidos em seu próprio nome, vamos nos tornar famosos sobre a terra. O Senhor vê a arrogância dos seus corações, desce e confunde a língua deles. Aí eles não entendem mais e se espalham. Em Atos capítulo 2, o Senhor vem chamando
os espalhados de Babel, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e ele começa a agregá-los em torno do seu próprio guarda-chuva, em torno do seu próprio manto, não na arrogância do seu próprio conhecimento, mas na humildade do conhecimento do Senhor, prostrados diante de quem o Senhor é, e movidos pelo Espírito Santo, eles começam a se entender, cada um da sua tribo, povo, língua e nação, e eles começam a se amar, e eles começam a comungar comunitariamente, por isso que eles começam a partilhar de tudo que eles têm, e eles vivem a maior loucura que já se pensou em todos os tempos, que é esse congregar de gente diferente, esquisita, de gente que vem do Oriente, de gente que é negra, de gente que é branco, de gente que é lilás, de gente que tem muito, de gente que tem pouco, de gente que tem classe social elevada, de gente que tem classe social baixa, de gente que tem maior cultura, menor cultura. Ele faz congregar debaixo dele mesmo, em torno da humildade do Espírito Santo. E esse é um projeto que, se não for pelo Espírito Santo, vai dar errado. E é por isso que as igrejas rompem. Porque falta humildade. Falta o prostrar-se diante de quem o Senhor é. Falta humildade para o nosso coração.